Nós criamos nossos filhos para quem? Criamos nossos filhos para o Estado, criamos nossos filhos para a sociedade, criamos nossos filhos para a cultura, ou temos criado nossos filhos para o Senhor? Os puritanos diziam que os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus, e Deus os estende a nós. O conceito que eles tinham era que os filhos pertencem ao Senhor e nos são dados para educá-los, instruí-los para o Senhor. Infelizmente, nós temos vivido em dias difíceis para a família. Não que em outras épocas tenha sido fácil, mas nos nossos dias, a família tem sido grandemente atacada na sua estrutura, naquilo que antes era tido como absoluto e era aceito por todos, hoje já não é desta forma. Infelizmente, muitos cristãos ou pais cristãos têm sido influenciados por esses pensamentos pós-modernos. Alguns pais, de forma muito equivocada, pais cristãos, acham que educar seus filhos é levar à igreja, é tê-los na igreja. E aí dizem com muita arrogância: eu criei meus filhos na igreja, porque sempre levou os filhos na escola dominical, no culto ou nos trabalhos semanais da igreja. Pensam que educar filhos ou criar filhos para o Senhor envolve apenas esta questão, entre aspas, religiosa, de ter os seus filhos sempre na igreja. Ao mesmo tempo em que estes afirmam isso, eles, nas suas casas, dão mau testemunho aos seus filhos. Vivem contrário àquilo que na igreja aparentam viver. Vivem na igreja uma aparência ali de uma família feliz, um casamento feliz, uma relação familiar feliz, mas nas suas casas o testemunho é completamente contrário àquilo que se apresenta na igreja. E aí não é surpresa que nós podemos observar que muitos filhos criados na igreja, por causa desses pais que dão mau testemunho, eles começam a se afastar da igreja. E na medida em que eles crescem, eles vão abandonando e até chegar ao momento em que não mais querem ir à igreja. É lógico que nós sabemos que a responsabilidade diante de Deus ela é individual, como está em Ezequiel 18. Esta alma que pecar, essa morrerá, tanto a do pai como a do filho. Mas isso não significa que pais cristãos que não entendem o seu papel dentro do lar, conforme a Escritura, venham a ser pedra de tropeço para os seus filhos, dando mau testemunho a eles e mostrando que é uma vida completamente incoerente com aquilo que eles demonstram na igreja. Quando a gente olha nesta maneira de alguns entenderem, a construção do lar ela é totalmente religiosa. E aí os seus filhos são entregues no dia a dia aos pensamentos da cultura. E aí são construídos em sua mente aquilo que é contrário à palavra, ou seja, é construída uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo diferente daquela que a palavra de Deus exige. Quando a gente olha para esses textos que eu citei para os irmãos, li para os irmãos no início, podemos ver uma conexão entre eles. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 6, em Efésios 5, 18, em Colossenses 3, 16, nós temos aí o claro ensino de que nós devemos amar o Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 6, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lá em Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Colossenses 3:16 diz: habite
ricamente em vós a palavra de Cristo. Em Deuteronômio é dito que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, força. Estas palavras do Senhor, as palavras da lei, devem estar no nosso coração. Em seguida, é dito depois para inculcar esta palavra nos nossos filhos. Em Efésios 5:18, Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito. De forma paralela, eu vou abordar isso, em Colossenses 3:16, Paulo diz que deve habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. O que isso quer dizer é que esses 3 textos eu utilizo aqui nesse primeiro momento para mostrar que toda a Escritura nos ensina que devemos amar o Senhor, guardar os seus mandamentos em nosso coração, ou seja, não é uma religiosidade, não é um legalismo, mas é um convencimento da mente e do coração, entendendo que realmente é verdade, está cheio do Espírito, é cheio da palavra de Cristo, não tem como estar cheio do Espírito e não estar cheio da palavra, só é possível estar cheio do Espírito se estiver cheio do Evangelho, cheio da Escritura. Então, quando nós olhamos para esses 3 textos, eles, em seguida ao que nós lemos aqui, eles falam da educação de filhos. E mostra que é preciso estar cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da lei do Senhor, para que possamos educar nossos filhos. Não existe um manualzinho de 10 passos para o sucesso na educação dos filhos. Não existe uma experiência de alguém da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, que seja infalível. E se você fizer assim como eles fizeram em determinada situação, nossos filhos serão filhos obedientes e tementes ao Senhor. Não. Nós só encontramos uma regra infalível e suficiente para educar nossos filhos na Escritura. Fora da Escritura, nós não temos nenhuma regra, nenhum passo para a vitória na educação dos nossos filhos, como é pregado por aí, mas apenas na Escritura é que nós encontramos todas as diretrizes. Nesses 3 textos aí, que eu apresentei aos irmãos, que falam desse amor que devemos ter ao Senhor, em seguida, eles falam da educação de filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Em Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses 3:21 diz: Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Em Deuteronômio, o resultado de amar o Senhor, de guardar no coração a lei do Senhor, um dos resultados é inculcar em nossos filhos a palavra, é instruí-lo com a palavra. Em Efésios, o resultado de uma vida cheia do Espírito, um dos resultados é os pais educarem os filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses, um dos resultados de estar cheio da palavra de Cristo, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo, é não irritar nossos filhos para que não fiquem desanimados. Percebeu que nos 3 textos nos mostram que a base inicial de tudo, o fundamento de tudo é a nossa relação com Deus? Se você, por exemplo, olhar em Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que existem ali verbos depois que demonstram que a instrução que os pais devem dar aos seus filhos, dentro desse contexto de amar o Senhor de todo o coração, alma, força. Ele diz: Tu as inculcarás a teus filhos. No verso 21 diz: Então dirás a teu filho. No verso 24 diz: O Senhor nos ordenou. Ou seja, o texto fala que quando os filhos perguntassem
sobre o significado de tudo aquilo que eles ali comemoravam, dos símbolos e tudo, era necessário que os pais aproveitassem esta oportunidade e instruíssem seus filhos sobre a razão disso. E aí, então, o texto fala sobre isso. Mas eu citei Deuteronômio apenas para fazer essa conexão do Antigo Testamento com o Novo, para mostrar para você que toda a Escritura ensina-nos a amar o Senhor nosso Deus e instruir nossos filhos com base nesse relacionamento que nós temos com o Senhor. Ou seja, o fundamento, a base, o critério pelo qual deve nos conduzir a educar nossos filhos é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas os nossos olhos estarão firmados mais na carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, comparando os dois textos e pensando sobre eles, o que cada um ensina, mais especificamente ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós temos, o nosso tema é o pai e a mãe na educação, o papel do pai e da mãe na educação dos filhos. O primeiro ponto que eu quero abordar, com base em Efésios 5:18 e Colossenses 3:16, é o compromisso dos pais com Deus. Nos dois textos, como você pode ver aí, eles falam justamente desta relação que devemos ter com o Senhor. Se você observar aí em Colossenses, em Efésios 5:18, fala de encher do Espírito. Em Colossenses 3:16, fala de estar habitado pela palavra de Cristo. E nesse slide aí você vê que nas duas cartas são apresentados os mesmos resultados de uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia da palavra de Cristo. Não são duas coisas diferentes, é a mesma condição, ou seja, alguém cheio da palavra de Cristo é alguém cheio do Espírito, e alguém cheio do Espírito, verdadeiramente, é alguém cheio da palavra de Cristo. Não há como separar esses dois aspectos. E nestas duas cartas, Paulo apresenta esse princípio normativo, aí, essa ordem, de estar cheio do Espírito, estar cheio da palavra de Cristo, e ele coloca os resultados de uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra de Cristo. Você pode observar, e você pode olhar na sua Bíblia, que bate certinho aí. Você tem aí uma pessoa cheia do Espírito, cheia da palavra de Cristo, é alguém que louva ao Senhor com salmos, com cânticos, com gratidão, é a esposa submissa ao marido por causa do Senhor, uns sujeitos uns aos outros, o marido que ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja, os filhos honrando o pai e a mãe, os pais educando os filhos no Senhor, e os servos e senhores tendo uma relação correta um com o outro, ou seja, todos os relacionamentos aí guiados, norteados por esta vida cheia do Espírito, ou cheia da palavra de Cristo. Ou seja, não há como nós vivermos adequadamente no dia a dia, seja em qualquer tipo de relacionamento, seja no casamento, seja na família, seja profissional, sem que a gente esteja cheio da palavra do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela é contra tudo isso. E nós precisamos despojar do velho homem, algo também abordado nas duas cartas, e nos revestir do novo homem, ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus constantemente. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu abordo com você é a importância que você deve dar a esse princípio de que o compromisso dos pais é primeiramente com o Senhor. Você tem que educar o seu filho ou seus filhos não por causa deles, primeiramente, não por causa da igreja ou da sociedade, mas você deve educá-los da forma correta por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por causa a sua nova maneira de ver as coisas. Lembra que no início eu disse que muitos pais cristãos acham que criar seus filhos para o Senhor é criá-los na igreja, mas na segunda-feira vive um evangelho completamente diferente daquele do domingo. E aí os filhos ficam escandalizados com o mau testemunho dos seus pais. Mas quando os pais entendem que
eles precisam, no dia a dia, viver o evangelho, precisam se encher da palavra, precisam ter um casamento construído com base na escritura, que a esposa deve ajudar o marido, deve ser auxiliadora, deve ajudá-lo a cumprir a missão que Deus estabeleceu para ele, por causa do Senhor, não por causa dele ou dela, mas por causa do Senhor. Quando o marido entende que ele deve amar a esposa não por causa dela, e não por causa de outros ou dos filhos, mas por causa do Senhor, ele tem que olhar para Cristo e o que Cristo fez pela igreja e imitar a Cristo. Como os filhos cristãos olham para os seus pais e sabem que devem honrar seus pais por causa do Senhor, não por causa deles, mas por causa do Senhor, e assim também, nesse caso em específico, os pais devem educar seus filhos por causa do Senhor. Esta é a base, esta é a principal razão pela qual devemos educar nossos filhos com os princípios estabelecidos por Deus para isso, e não com os princípios estabelecidos pela cultura pós-moderna, não com os valores morais do nosso tempo, não com os valores morais da nossa família, não com os valores morais da nossa igreja, mas com os valores morais de Deus. Porque os valores morais da igreja, dos meus pais, do meu país, da minha cultura, podem estar contra aquilo que a Escritura estabeleceu. Então, o princípio que deve ordenar a tudo na minha vida é a Escritura. Ela é a única regra de fé e prática em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque ela está no meu coração. Porque eu amo o Senhor. Porque ele me amou primeiro e por isso eu o amo. É porque você o ama que você deve fazer isso com os seus filhos. Mas o segundo aspecto que eu quero trazer para você é o compromisso dos pais na educação dos filhos. O slide anterior. Ele, no mesmo texto lá de Efésios 6, 4 e Colossenses 3, 21, diz assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nos dois textos, que são paralelos aí, a expressão pais, ela é referente ao homem e não à mulher. A referência aqui é ao pai e não à mãe. Se você, por exemplo, olhar em Efésios 6, você vai ver que antes falou dos filhos honrando pai e mãe. Aí sim, está falando do pai e da mãe. Eles devem ser igualmente honrados. Em Colossenses também fala no mesmo sentido. Mas, nos dois textos em seguida, diz que os pais, e aí são os homens, eles são os responsáveis diretos, ordenado por Deus para a educação dos filhos. Não se escandalize, nem fique contra mim, achando que eu sou contra as mulheres ou que eu sou machista, coisa desse tipo. Espere um pouco, você vai entender isso. Na Escritura, a ideia de pai é como se ele fosse a força da casa. Isso é a ideia no Antigo Testamento. O pai é a força da casa. É ele que deve liderar a casa. É ele que deve direcionar a casa. Deus o colocou para isso. É ele que deve mostrar o caminho à luz das Escrituras para os seus filhos. E a sua esposa o acompanha nesse processo. Então, quando Paulo fala aqui dos pais, dentro da cultura romana, os homens, os pais, aí no caso o homem, ele tinha a liberdade de espancar os filhos. Ele podia até mesmo quase matar os filhos e não tinha problema algum. Mas agora Paulo coloca isso e mostra que os pais cristãos não têm esse direito de provocar a ira dos filhos ou de causar desânimo a eles, mas eles têm uma obrigação diferente daquela que o Império Romano colocava em relação aos filhos. E aí nós podemos ver
que no texto aí, como eu já citei, é dito tanto em Efésios 6, verso 2, honra teu pai e a tua mãe, é uma referência aos dois. Em Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, aí a palavra pais é pai e mãe, mas agora ele vai especificamente falar do pai como aquele que é o responsável. Os puritanos falavam que os homens, em geral, são mais cuidadosos em criar seus cavalos e cães do que seus filhos. Veja que isso na época em que não havia automóvel, coisas desse tipo. Se fôssemos contextualizar esse pensamento, os homens são mais cuidadosos em cuidar dos seus carros, e talvez aí nesse caso poderiam manter os cães, do que os filhos. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca que são os homens, aqueles que Deus colocou como responsáveis diretos na condução da educação dos seus filhos. Um dos maiores fracassos que podemos observar nas igrejas, de modo geral, é a falta da figura do pai cristão dentro do lar. Há muitos pais cristãos que delegaram a sua obrigação de liderar, de conduzir a casa, e colocou totalmente sobre os ombros da mãe, da esposa, colocou sobre os ombros da igreja, e não assume para si aquilo que Deus instituiu, que ele é o líder da casa, ele é o líder da sua esposa, ele é o líder dos seus filhos, ele é a força da sua casa, é ele quem deve conduzir a família conforme a Escritura. Já imaginou quantos problemas seriam evitados para os pastores e conselhos e os presbíteros se a maioria dos homens das nossas igrejas entendessem que o seu papel realmente é de cuidar da sua casa, não só pagar as contas, não só cumprir as obrigações de homem, mas entender que o seu papel é doar-se a seus filhos, estar presente na formação deles, entender que o seu papel como pai é fundamental para que o seu filho queira ser um homem como ele é, que a sua filha queira um marido como pai e não venha a ser enganada por homens maus. Isso tudo seria seria resolvido em grande parte por causa do papel do pai. Mas, infelizmente, não é assim. Dr. Augusto Nicodemos, em uma das suas pregações, não me recordo qual delas, mas me recordo de ouvi-lo falar sobre isso, ele dizendo que na sua adolescência ele estava longe da igreja, estava longe do evangelho, ele conta isso em várias pregações dele, e aí em um momento de jantar ali em família, com o seu pai, com a sua mãe, ele de forma rebelde, desobediente, desonrosa, desrespeitou a sua mãe, alterou a voz e deve ter falado algumas coisas impróprias para a mãe. E nesse momento ele diz que o pai dele levantou-se, pegou ele pelo braço e o levantou, e ele já era um homem grande, né? O doutor Augusto Grande é um homem alto e já era um rapaz alto, e o pai dele levantou ele pelo braço e disse, e colocou o dedo em riste e disse a ele, respeite a minha mulher. E aí, então, ele afirma que naquele dia ele viu que a mãe dele tinha um protetor, tinha alguém que cuidava dela e que ele não podia desrespeitar, era um homem. E é esse que é o princípio que nós temos aqui. O pai não é aquele que é o machão da casa, o manda-chuva. Isso não é ser líder, mas é aquele que protege, é como uma cadeia de montanhas que protege a sua casa, que assume responsabilidade, que protege a esposa, que cuida da esposa e que cuida dos filhos. Então, o apóstolo Paulo diz que esta é uma obrigação do homem fazer. Em Romanos 1:30, o apóstolo Paulo fala sobre a situação dos ímpios, ele fala de caluniadores, são aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Aí, pais lá em Romanos 1:30 é pai e mãe.
E Paulo, então, diz que uma das características da geração ímpia, da cultura ímpia, dos últimos dias, ele repete isso em Timóteo, é a desobediência aos pais. E a obediência aos pais se aprende, primeiramente, com a autoridade do pai. É ele quem dá o princípio, o ensino de que o filho tem que aprender a respeitar a autoridade. Quando a gente olha para o nosso tempo, vemos aí jovens que não respeitam nenhum tipo de autoridade, não respeita a professora, não respeita a polícia, não respeita pastor, presbítero, diácono, não respeita pessoas mais velhas. Por quê? Porque em casa ele não aprendeu com o pai a respeitar as pessoas. Não teve homem em casa para ensiná-lo que ele deve respeitar a autoridade. Deve respeitar as pessoas investidas de autoridade, deve respeitar as pessoas mais velhas, respeitar as pessoas de modo geral. E aí nós temos uma geração desobediente aos pais, uma geração rebelde aos pais. Mas qual que é o papel da mãe nesse processo, né? As irmãs devem estar pensando aí sobre isso. A mãe, é lógico que a mãe faz parte da instrução dos filhos. No Antigo Testamento, temos várias mães que foram importantíssimas na educação de reis da casa de Davi, que apontavam para Jesus e instruíram seus filhos nos caminhos do Senhor. No Novo Testamento, nós temos Eunice e a avó Lloyd, que ensinaram Timóteo. Nós sabemos da importância que a mãe tem na educação dos filhos. E a Escritura apresenta isso bastante, falando sobre isso, da responsabilidade que a mãe tem de auxiliar o marido na educação dos filhos, dela ser sábia na edificação do seu lar, como está em Provérbios, para ela não destruir o seu lar com as próprias mãos, mas dela ser sábia na condução da casa, no aspecto que cabe a ela. Mas a liderança da casa, biblicamente, é do homem. Não é machismo isso. É ordem, é harmonia. É ele que Deus colocou para isso. E a mulher, toda mulher, você, minha irmã, talvez esteja discordando de mim aí no seu coração, na sua mente, até verbalizando aí com alguém, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tenho certeza que no seu íntimo, você gostaria de ter um marido que cuidasse de você, te protegesse e que assumisse a responsabilidade de homem na casa. Talvez você se irrite com a minha colocação, que é a Escritura, porque você não tem isso no seu marido. Aí não é um problema dele, é um problema no coração dele, é um problema que ele não assumiu, mas não é um problema no plano de Deus. Não é um problema na instituição que Deus deu, que é a família, da maneira que é. O problema é o seu marido. E o que você deve fazer é orar por ele, é ajudá-lo, e não criticá-lo, não assumir um papel que não é seu. Mas você deve fazer, ou se você não tem um esposo cristão, você fazer como Eunice e Lloyd, que assim fizeram com Timóteo. Mas o fato é que isso não muda a questão de que o líder da casa é o homem. E aí o papel e a figura dele, a força da casa, nesse aspecto de ordenar, de organizar, é dele. E Deus o colocou assim. Então, a pergunta que o homem deve fazer não é que líder ele é, se ele é líder, mas que líder que ele é. Mas as irmãs são fundamentais nisso. Domingo de manhã, na minha igreja, eu estava falando sobre isso, no Dia das Mães, na escola dominical, e eu falei o quão maravilhoso é um colo de mãe. E eu até hoje, eu fui criado pela minha avó, conheci meu pai com 20 anos de idade, então eu não tive a figura masculina do meu pai. Eu posso falar isso para vocês do quanto isso faz falta. Tive nos meus tios, cada um de uma maneira representava a figura paterna, mas não é como ter um pai presente. Mas a minha mãe e avó é o colo que eu tenho até hoje. Tenho 82 anos, e é o colo, é o colo de mãe. Não tem o carinho de mãe. Então, podemos dizer que
o pai, ele é como uma cadeia de montanhas que protege a família, que dá segurança, que cuida. E a mãe é aquela pastagem verde que os filhos podem pastar, que os filhos podem caminhar, são aconchegados pela mãe. Ou seja, é um complementando o outro, não um tomando o lugar do outro, não um desrespeitando o outro diante dos filhos, mas é por isso que Paulo, antes de falar da relação dos pais, dos homens como pai com os filhos, ou dos filhos com os pais, falou da relação conjugal. A relação conjugal deve ser edificada em Cristo. E assim, tendo essa harmonia pela palavra de Cristo, pelo estar cheio do Espírito, por amar ao Senhor, o pai e a mãe, o marido e a mulher vão procurar guiar os filhos de forma que esteja de acordo com a Escritura. Terceiro e último aspecto que eu quero abordar com os irmãos. Nos dois textos, fala, então, eu expliquei que os pais aí são os homens. E o que o pai, vou colocar no singular para ficar mais fácil, o que o pai pode fazer e o que o pai não pode fazer na educação dos filhos. O texto fala, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, verso Colossenses 3:21, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nós temos aí ações positivas e negativas. No próximo slide, eu acho que apresento isso. Aí, ações positivas e negativas. Ações negativas, ou ação negativa seria não provoqueis, em Efésios 6:4. O pai não deve provocar a ira do filho. O pai não deve irritar o filho, Colossenses 3:21. As ordens positivas estão aí em Efésios. Criar na disciplina e admoestar no Senhor. O que o pai deve fazer? O que ele não deve fazer? Não deve provocar a ira dos filhos, nem irritar. Mas o que ele deve fazer? Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ver, então, de forma prática, o que isso quer dizer. Primeira coisa, mantendo essas ordens aí para você observar no texto, primeira ação paterna aí é que o que não deve fazer, que não deve sufocar os filhos, provocar a ira ou irritar. O que significa isso? O sentido é de um sufocamento. É aquele pai que sufoca o filho ou a filha com cobranças e exigências exageradas e constantes. Não é só pai, não, viu? Mãe também. Tem muita mãe que faz isso. Então, mas aqui nesse texto está falando do pai, né? Ele está sendo cobrado aí, para que não seja alguém que sufoque o filho com cobranças e exigências, aquelas correções intermináveis, sem sentido, sem propósito algum, não tem nenhuma didática, não tem nenhuma razão, só diz, obedece o que eu estou mandando e pronto, não olha o que eu faço, mas olha o que eu mando, né? Faço o que eu mando, mas não olha o que eu faço. Conceitos completamente contrários. É o pai que acha que não erra porque ele é pai, ele acha que nunca pode reconhecer para o filho que errou, que falhou, e ele vai criando no coração do filho e da filha, vai criando amargura, rancor, ele vai criando ódio no coração dos filhos em relação a ele, e os filhos crescem rebeldes, porque diz Paulo que provoca ira, irrita, ou seja, cria desânimo, Paulo diz em Colossenses, os filhos ficam desanimados, porque nunca consegue atender aquele padrão que aquele pai exigente tem, ele nunca tem um elogio, ele nunca tem um carinho do pai, ele nunca tem uma palavra de ânimo do pai, são só palavras de repreensão, de correção, de exortação, de exigências o tempo todo. E aí o que acontece é que os filhos ficam irados, e a ira dá lugar ao diabo, como Paulo diz em Efésios, e vira rancor, e ficam desanimados. Agora, o que o pai deve fazer? Paulo diz em Efésios 6:4. Ele diz que deve criar na disciplina. Criar aqui na disciplina do Senhor.
Paulo está falando aqui que, primeira coisa, criar na disciplina é algo feito constantemente, não é contraditório o que eu disse antes, mas é o sentido de instrução, é fazer constantemente isso com o filho. É o que está lá em Deuteronômio, inculcar na cabeça do filho. A ideia de criar em Efésios é nutrir espiritualmente o filho, emocionalmente o filho, fisicamente o filho. Ou seja, o pai tem a preocupação de instruir o filho, de nutri-lo, de cuidar do seu emocional, de cuidar da sua vida espiritual, não só dar roupa, não só dar presentes ou pagar contas, mas cuidar da sua mente, cuidar da mente do filho, cuidar do emocional do filho, prepará-lo para ser um homem, ou preparar a filha para ser uma boa esposa. É o que Paulo diz em Efésios 5:29, quando ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a ideia de alimentar o filho fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Com disciplina, aqui, criar uma disciplina, então, é educar o filho desta maneira, educar de acordo com o evangelho. Eu não vou citar aqui rapidamente, mas vocês podem ver que esse foi um erro cometido por Eli, por exemplo, em relação aos seus filhos, Hofni e Finéias. Ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. E o pai que disciplina o seu filho aqui, que instrui seu filho, faz isso por causa do Senhor, e honra o Senhor, não o filho. Ainda, outro aspecto abordado por Paulo é que o pai deve admoestar no Senhor. Ele usa a palavra admoestação. Admoestação tem a ver com uma instrução, uma exortação que alcança a mente. Ou seja, não é apenas instruir, mas também admoestar, exortar para alcançar a mente. Há um propósito nisso, não é algo feito por fazer. Você pode ver que há muitos adultos revoltados com seus pais ainda, não por causa que os pais usaram da vara quando eram crianças, mas porque os pais usaram de palavras terríveis, palavras que humilharam, palavras que destruíram o emocional dos filhos. O pai que está cheio do Espírito da palavra de Cristo é alguém que procura alcançar a mente e o coração do filho com a Escritura. E ainda que tenha que usar da disciplina, usar da correção, da exortação. Então, nós podemos dizer que há duas maneiras de instrução. E aí há um slide que eu coloquei aí, que podemos dizer... Aliás, não foi colocado o slide para o reverendo Cleiton. A instrução formativa, ou seja, os pais têm como a primeira missão formar a mente dos filhos com a disciplina, com a instrução, e a correção, ou seja, corrigir o filho até mesmo com a vara, até mesmo pegando no braço do filho, ainda que seja um rapaz de 16, 17, 18 anos, pegar no braço dele e dizer, olha, aqui você não fala assim, aqui você vai respeitar, aqui tem homem, e que cuida da sua mãe, ainda que seja necessário isso às vezes. Isso é uma maneira de refrear o mal, e de alcançar, sim, o coração e a mente dos filhos. Agora, terminando a nossa mensagem, é lógico que tudo isso não é possível se nós não estivermos cheios do Espírito, cheios da palavra de Cristo. A nossa primeira relação tem que ser com quem? Com o Senhor. Devemos amar o Senhor. Devemos guardar em nossos corações a sua palavra, o seu evangelho. Devemos relacionar com os nossos filhos, seja você pai ou mãe, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o nosso coração. Nosso coração rendido ao Senhor nos dará condições e sabedoria para ensinar nossos filhos. Nós vamos buscar em Deus a sabedoria, como está em Tiago, e Deus nos dará sabedoria para agir em situações difíceis. Não há uma maneira simples de fazer isso. A única maneira possível de nós conduzirmos nossos filhos
de forma correta, é através do Senhor. Você e eu não somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos, no sentido de conversão deles. Nós não somos o Espírito Santo para converter o coração deles. Mas a nossa obrigação diante de Deus é ensiná-los a verdade, é dar exemplo com a nossa vida. E assim, rogar a Deus que tenha misericórdia. Deus não vai cobrar de nós a conversão dos nossos filhos. Deus vai cobrar de nós se nós instruímos, admoestamos, servimos como exemplo de vida para eles. Se nós realmente demonstramos com a nossa vida que nós amamos o Senhor. É isso que ele vai nos cobrar. É isso que ele nos cobra. E você, meu irmão, você que é pai, entenda que você é a força da casa. Se a sua casa está em ruínas, é porque você não tem se enchido do Espírito, da palavra de Cristo. É lógico que também você, minha irmã, pode ser aquela mulher insensata de Provérbios que tem derrubado a casa com a sua insensatez. Você deve ser aquela mulher que edifica a casa, que ajuda o marido, que auxilia na educação do seu filho. E você também, assim como o seu marido, deve amar primeiramente o Senhor, para cumprir o seu papel. É assim que nós teremos famílias abençoadas, filhos criados na aliança, filhos que provavelmente andarão com o Senhor, mas que guardarão sempre nas suas mentes, independentemente de conversão ou não, guardarão na sua mente que os seus pais andavam com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que as nossas famílias andem conforme a aliança que Deus fez com o seu povo.